Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Fabíola e hoje nós vamos dar início a mais uma aula de matemática. Vamos lá? Então, o que a gente aprendeu na aula anterior? A gente aprendeu sobre a combinação simples. E hoje, sobre o que a gente vai aprender? Hoje a gente vai resolver problemas de combinação simples e arranjo simples. Vamos aprender a distinguir quando que eu uso um e quando que eu utilizo o outro. Então, primeiro vamos relembrar o arranjo simples. O arranjo simples é quando eu tenho exercícios que a ordem importa. Então, a ordem é importante no arranjo simples. Então, temos a fórmula aqui, onde o N é o número de elementos e o P é o número de elementos de cada grupo. E a combinação simples. A combinação simples é onde a ordem não importa. Então, não vai importar a nossa ordem. Então, temos a fórmula aqui também, e no qual o N é o número de elementos e o P é o número de elementos de cada grupo. Então, a professora fez aqui um mapa mental para vocês não se esquecerem. E quando a gente tiver problemas de análise combinatória, primeiro vocês vão fazer uma perguntinha. O número de objetos é igual ao número de posições? Se a resposta for sim, eu vou resolver com permutação. Mas é o que nos importa hoje, né? Se a nossa resposta for não, a gente vai fazer uma segunda pergunta. A ordem importa? Se sim, a gente vai resolver com arranjo. Se não, a gente vai resolver com combinação. Quando alguém pergunta pra gente alguma coisa e a gente vai afirmar, a gente não diz sim, né? A gente diz aham. Então, pra gente não esquecer, então a gente vai, se sim, se a ordem importa, sim, aham é arranjo. Então, pra gente não esquecer. Vamos fazer um exemplo aqui que a gente vai conseguir distinguir bem. Então, vamos lá. Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados? E a letra B, vamos olhar o exemplo da letra B. Com as pessoas A, B, C, D e E, quantas comissões de 3 membros podem ser formados? Vamos relembrar das nossas perguntinhas? Então, a primeira pergunta, o número de objetos é igual ao número de posições? Vamos olhar aqui na primeira. Eu tenho 5 objetos e quero dispor eles em 3 posições. Então, quer dizer que não é, né? E na segunda, eu tenho 5 elementos também e quero dispor em 3 grupos. O número de objetos é igual ao número de posições? A resposta é não. Então, a gente sabe que a gente vai resolver ou arranjo ou combinação, né? A nossa segunda pergunta, a ordem importa? Vamos olhar aqui no exemplo A. Eu quero formar números de 3 algarismos. Vai importar a ordem na hora de eu formar esses números? Sim, né? Então, pensando aqui, ó, o número 123 e o número 213, importa a ordem? Sim, eu mudei a ordem, mudou o número, né? Então, quando é sim, é aham de arranjo. Então, a gente vai resolver esse problema com arranjo. E aqui, a ordem importa? Na letra B, vejamos aqui, ó. Eu tenho 5 pessoas e eu quero distribuí-las em três grupos, três membros. Então, pensamos aqui, a ordem importa na hora de escolher essas pessoas? Não. Importa se primeiro eu escolho A, depois eu escolho E, depois escolho D? Não, né? Então, a ordem não vai importar. Então, é um exemplo de combinação. Então, vamos lá
resolver esses exemplos? Então, o primeiro exemplo, que é de arranjo, vamos lá, colocar na nossa fórmula. Quantos elementos eu tenho? Tenho 5 elementos e eu quero distribuí-los em 3 grupos. Eu quero formar números de 3 algarismos, então quero distribuir de 3 em 3. Então temos que o número de elementos é 5, tomados 3 a 3. Substituindo na nossa fórmula, vamos ter que 5 fatorial é dividido por 5 menos 3 fatorial. Resolvendo a subtração, temos 5 menos 3 igual a 2 fatorial. Resolvendo aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3, o 2, esse 2 aqui, eu posso cortar com o que está aqui embaixo, né? No denominador. Então, vai me resultar em 5 vezes 4 vezes 3, vai me resultar em 60. E agora, o nosso exemplo B, que é o nosso exemplo de combinação, né? Então, como que a gente pode resolver ele? Quantos elementos eu tenho? Qual que é o número de elementos? Então, a gente tem o A, o B, o C, o D e o E. Então, a gente tem 5 elementos e eu quero distribuir em 3 membros. Quero formar uma comissão com 3 membros. Quais são as possibilidades? Então, combinação de 5 tomado a de 3 em 3. Substituindo na nossa fórmula, vamos ter que 5 fatorial, resolvemos o que está entre parênteses primeiro, né? 5 menos 3 igual a 2. Então, resultou em 5 fatorial divididos por 3 fatorial multiplicado por 2 fatorial. Vamos lá resolver? Então, aqui, o mais próximo do 5 tem o 3. Então, para facilitar a nossa conta e para a gente poder cortar, então, 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. O que eu posso fazer? Posso cortar os dois aqui. Então, vai ficar bem mais fácil. Vai nos restar 5 vezes 4 e 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Fazendo a nossa divisão, 20 divididos por 2 vai nos resultar em 10 possibilidades. E agora, eu desafio vocês a resolverem. Vocês têm que descobrir primeiro se é arranjo ou combinação e depois vocês vão resolver. Vamos lá, pessoal?
Voltamos, pessoal, e aí resolver o desafio? Vamos lá ver? Então, Júlia deseja viajar e levar 5 pares de sapatos. Sabendo que ela possui em seu guarda-roupa 8 pares de quantas maneiras diferentes, Júlia poderá escolher 5 pares de sapatos para a sua viagem. Então, vamos lá para nossas perguntinhas. O número de objetos é igual ao número de posições? Sim ou não? Aqui ela tem 8 pares e ela quer escolher 5. Então, a resposta é não. E a outra pergunta, a ordem importa? Importa se eu colocar primeiro na mala o tênis ou a bota? Não vai importar, né? Então, se não importa, o meu problema é de combinação. Vamos lá aplicar na nossa fórmula. Então, a gente tem 8 sapatos e a gente quer escolher 5. Então, N é igual a 8 e P igual a 5. Colocando na nossa fórmula, primeiro vamos resolver o que está entre parênteses. 8 menos 5, a gente tem que é 3. 3 fatorial, né? E agora, quanto que é 8 fatorial? 8 fatorial é a mesma coisa aqui. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Por que o 5 fatorial? Porque eu posso cortar com o 5 fatorial que está aqui embaixo, né? E daí vai resultar em 8 vezes 7 vezes 6, 336. Com o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, vai resultar em 56. Vai resultar em 56 possibilidades, né? E agora, vamos para mais um exemplo? Vamos lá. Em época de eleição para o Grêmio Estudantil do colégio, houveram 12 candidatos aos cargos de presidente, vice-presidente e secretário. De quantos modos diferentes estes candidatos poderão ocupar as vagas deste Grêmio? Então, para nossas perguntinhas básicas, o número de elementos, o número de objetos é igual ao número de posições? Sim ou não? Eu tenho 12 candidatos concorrendo a quantos cargos? Ao cargo de presidente, vice-presidente e secretário. Então, 12 pessoas concorrendo a 3 cargos. Então, não, o número de objetos não é igual ao número de posições. Minha outra pergunta, a ordem importa? Nesse caso aqui, a ordem vai importar? Importa se eu ganhar o cargo de presidente ou de vice-presidente? Nesse caso, importa, né? Então, a resposta é sim, de arranjo. Então, a gente vai resolver um problema de arranjo. Vamos substituir os valores na fórmula. Então, vamos lá. Temos 12 pessoas concorrendo a 3 cargos. Então, primeiro vamos resolver o que está entre parênteses. 12 menos 3, a gente tem que é 9, 9 fatorial. Então, 12 fatorial divididos por 9 fatorial, como que a gente resolve? O 9, a gente vai reduzir o 12 até chegar lá no 9 fatorial, porque a gente pode cortar, né? Aí fica fácil da gente resolver. Vai nos resultar em 12 vezes 11 vezes 10, que nos resulta em 1.320. Então, quantas possibilidades eu tenho? 1.320 possibilidades. Vamos lá, agora é a vez de vocês resolverem um exercício. Em um concurso de beleza em que participam 8 candidatas, de quantas maneiras diferentes pode ser formado o grupo das 2 primeiras colocadas? Resolvam lá que a gente já volta.
Voltamos, pessoal, e aí, já resolveram? Então, vamos analisar o nosso exercício. Eu tenho 8 candidatas e elas estão concorrendo para ser as 2 primeiras colocadas. Importa se eu vou ficar em primeiro ou em segundo lugar? Importa, né? Então, a resposta é sim. Aham, de arranjo. Então, vamos resolver um problema de arranjo. Colocando na nossa fórmula, então eu tenho 8 candidatas que estão concorrendo a 2 colocações. Então, N é igual a 8 e P é igual a 2. Vamos substituir os valores na fórmula. Resolvemos primeiro o que está entre parênteses. 8 menos 2 igual a 6. 8 fatorial divididos por 6 fatorial, a gente pode resolver desta forma aqui. Vamos fazer aqui, ó, 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. O 6 fatorial com o 6 fatorial que está embaixo, a gente pode cortar. Então, vai nos resultar em 8 vezes 7, né? E 8 vezes 7 é 56. Então, a gente tem 56 possibilidades. Exercício 2. Então, vamos lá fazer mais um exercício? Quando 20 pessoas encontram-se em uma festa e todas se cumprimentam, quantos cumprimentos ocorrem no total? Resolvam lá e a gente já volta.
Voltamos e aí já resolveram? Então vamos analisar o nosso exercício? Primeira perguntinha, o número de objetos é igual ao número de posições? Então, a gente tem 20 pessoas e a gente se cumprimenta 2 a 2, né? Assim que é o normal, a gente se cumprimenta de 2 em 2. Então, 20 pessoas para grupo de 2, então a resposta é não. A ordem importa. Importa se eu cumprimento você primeiro ou você me cumprimenta? Não importa, né? Então, se não importa, temos um exercício de combinação. Colocando na nossa fórmula, a gente tem 20 pessoas e elas vão se cumprimentar de 2 em 2. Então, vamos lá. 20 fatorial dividido por 2 fatorial multiplicado por 20 menos 2 fatorial. Resolvemos primeiro o que está entre parênteses, 20 menos 2 eu tenho que é 18. E 20 fatorial é a mesma coisa que 20 vezes 19 vezes 18 fatorial, que a gente pode cortar, que vai nos resultar em 20 vezes 19, 2 fatorial. 2 fatorial é a mesma coisa que 2 vezes 1. Então, a gente tem que 20 vezes 19 é 380. 380 divididos por 2 é igual a 190. Então, nossa resposta é 190. Exercício número 3. Vamos lá resolver mais um exercício? Uma urna contém 5 bolas vermelhas e 3 azuis. De quantas maneiras diferentes podemos retirar 3 bolas de modo que não saiam somente bolas azuis? Resolvam lá que a gente já volta.
Voltamos, pessoal. E aí, já resolveram? Vamos lá. Esse exercício é um pouquinho diferente, mas vocês vão ver que é bem fácil, né? Antes, vamos para as nossas perguntinhas. O número de objetos é igual ao número de posições? Sim ou não? Quantas bolas eu tenho no total? Tenho 8 bolas. E eu quero tirar de 3 em 3 da urna, né? Então, o número de posições não é igual ao número de objetos. Então, a resposta é não. E a ordem? A ordem aqui importa? Não, né? Independente da ordem que eu tirar as bolinhas. Então, quando não importa, eu resolvo um problema de combinação. Vamos lá resolver? Então, quantas bolas eu tenho na urna? Eu tenho 8. E eu quero tirar de quantas em quantas? Eu quero tirar 3 bolas. Então, vamos colocar na nossa fórmula 8 fatorial dividido por 3 fatorial multiplicado por 8 menos 3 fatorial. Vai nos resultar em, primeiro resolvemos o que está entre parênteses, 8 menos 3 resulta em 5. 8 fatorial é a mesma coisa que 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Então, posso cortar 5 fatorial com 5 fatorial, vai nos resultar em 8 vezes 7 vezes 6 por 3 fatorial, né? 3 vezes 2 vezes 1. Então, me resulta em 56 possibilidades. Mas vejam só, o exercício fala que não quero tirar 3 bolinhas azuis ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que diminuir as bolinhas azuis. Quais que são as possibilidades de eu tirar 3 bolinhas azuis ao mesmo tempo? Então, eu tenho 3 bolinhas azuis e eu quero tirar de 3 em 3. Então, N é igual a 3 e P é igual a 3. Aqui, a gente tem uma propriedade da análise combinatória que quando o N e o P são iguais, a gente tem a resposta igual a 1. Então, essa é bem tranquila, né? Então, a gente tem uma possibilidade de tirar 3 bolinhas azuis, mas eu não quero tirar 3 bolinhas azuis. Então, o que eu vou fazer? Vou diminuir do nosso resultado. 56 menos 1 igual a 55 possibilidades. É isso aí. Na aula de hoje, o que a gente aprendeu? Então, a gente resolveu problemas de arranjo simples e combinação simples. E na próxima aula, o que vocês irão estudar? Vocês irão estudar permutação com repetição. Então, até a próxima aula, pessoal!